Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Então, ontem nós tivemos aí os dados de inflação dos Estados Unidos, veio alinhado com o que o mercado esperava e aí não aconteceu nada, né? O duro é que o Brasil fez um recuo e a gente tem aquele fantasma daquele ombro cabeça a ombro no Ibov, né? Que nós vamos olhar nos gráficos, ainda não tem nada acionado, mas hoje nós podemos ter mais queda, então nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos, tá? O dólar ainda continua naquele fundo. Ele pode perder o fundo, mas eu acredito que ele vai se manter ainda e é uma situação que ele normalmente faz, né, ficar brigando ali no fundo antes de virar para cima. Mas o resto do mundo ficou mais ou menos na mesma, né, todo mundo ali muito próximo do topo histórico, mas sem grandes movimentos, tá? Então não vamos perder seu tempo e vamos direto para os gráficos. Então, olhando o mapa de calor do mundo, nós vemos que não teve grandes movimentações ontem, né? Praticamente ficou todo mundo no mesmo lugar. E o S&P 500 nós tivemos aqui uma briga entre setores, né? Nós tivemos alguns setores que foram para cima, mas outros setores, principalmente os bancos, né, que foram para baixo, e as magníficas que não chegaram num consenso, então o mercado não andou. Aí olhando aqui o VIX, ele está tentando fazer uma reação, né? Já está aqui próximo dos 18, né? Se por acaso ele romper essa região aqui, aí ele pode dar uma estourada, então assim, temos que ficar de olho nisso daqui, principalmente para quem está com posições compradas, tá bom? E aí nós vamos falar mais sobre isso daí nos gráficos. Olhando aqui os juros de 10 anos dos Estados Unidos, hoje está no dia de baixa, mas continua na mesma região. A Europa com cara de que vai perder esse fundo, então se ela conseguir vencer esse suporte aqui e descer, vai ser uma ótima notícia para a Europa, né? O Reino Unido também está aqui na bacia das almas para perder o fundo e o Japão continua com seus juros para cima, né? Prestes a fazer mais um pivô de alta, né? Olhando agora aqui o S&P 500, é isso daqui que eu estava falando, né? Quando a gente tem uma consolidação assim de tanto tempo e vindo aqui de fundos mais altos, né? A gente espera que esse rompimento aqui ele vá embora, né? E não que faça essa indefinição aqui e depois volte, né? Já fez tudo o que tinha que fazer, então esse negócio deveria ir para cima. Obviamente a tendência não está em risco aqui, né, porque nós temos aqui fundos mais altos, né, temos essa média virada para cima, ele pode voltar aqui e tal, e tudo bem. Agora, é um sinal de fraqueza, então eu digo isso porque o VIX está ali num ponto onde ele pode dar uma estourada e a gente tem esse sinalzinho aqui de fraqueza, então o que eu digo para vocês, o que eu recomendo, que é o que eu estou fazendo na minha carteira, é dar uma apertada nos stop gains, né? Não deixa o negócio voltar na sua cara não, porque nós estamos aqui para ganhar dinheiro e não para devolver dinheiro para o mercado, tá? Olhando a NASA, que veja que ela não teve força para romper esse topo ainda, uma situação parecida com o S&P 500, sem ter rompido o topo, né? E o Dow Jones, que rompeu o topo, agora vamos ver se ele consegue segurar aqui acima desse suporte, né, que era o topo histórico anterior, né? Se por acaso ele perder isso daqui, obviamente não afeta a tendência, porque a tendência aqui acima dos 48 mil ainda é de alta, mas a gente pode ter um tempo mais longo aí de consolidação, tá? O Russell 2000 continua para cima, rompeu o topo, ontem fechou ainda acima aí do dia anterior, né? A Europa, veja que o Eurostoxx 50 chegou no primeiro alvo de FIBA desse pivô aqui, e aí agora está dando uma paradinha para pensar. Seria natural, né? Ele dá uma voltada aqui, isso daqui é análise técnica na veia, né? Então, nesse ponto, para quem está como eu comprado nesses ativos, aí eu vou para a Alemanha aqui, né? Que foi o exemplo mais clássico, né? Então, o que você faz? Fez o rompimento aqui, andou para caramba, aqui você já aperta o stop gain, né? E aí, se ele vier fazer o pullback, você põe a grana no bolso e depois, quando chega aqui, você faz uma nova compra e segue o jogo, tá? Assim que a gente opera. O Reino Unido está fazendo mais um rompimento, então aqui tem inclusive mais uma compra, tanto para day trade quanto para swing trade. A França está se mantendo aqui no topo histórico. A Espanha também, né, precisa fazer mais um rompimento, e a Itália aqui embandeirando, né, isso daqui se romper tem mais uma compra, né. Então, vamos ver se esses juros na Europa caem, e aí a gente pode ter aqui belos mais trades na Europa que está indo bem, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que continua consolidada aqui, enquanto não romper não tem o que fazer, e o Japão, que, olha, desde que ele se livrou dessa região, que a gente falou, né, que tinha essa compra, fez o pullback aqui, deu uma nova compra, e ele está imparável, né? O Japão está muito bonito. Os mercados emergentes também continuam aqui no topo histórico, o nosso EWZ consolidado, mas
ele tem o risco de, se o dólar dar uma estourada, acontecer alguma coisa assim, ele voltar a testar esse fundo, né? Não afeta a tendência, mas já não fica tão bonito, né? Para mim, o ideal aqui seria ele dar essa consolidada aqui, se manter por aqui e depois fazer o rompimento, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo que fez essa reação, obviamente, toda essa tensão aí no Irã, o Trump fazendo post falando que o Irã pode se preparar, o povo do Irã continua aí lutando porque a ajuda está chegando, isso quer dizer o quê? Vai mandar bomba lá no Irã? Então, assim, isso daí deixa o petróleo um pouco tenso, né? Eu gostaria que o petróleo voltasse aqui para os 70, né? Então, vocês sabem que eu estou operando vendido aqui nesse petróleo, mas eu já saí fora da minha posição na hora que ele fez esse pivô de alta, né? Stop gain, tranquilo. E agora eu estou esperando, se ele vier aqui, é uma nova oportunidade de venda, tá? Compra eu não vejo no petróleo não, tá bom? Minério de ferro, tá aqui, ó, consolidado, pronto para andar mais, fazer mais um rompimento. O cobre, topo histórico, pronto para fazer mais um rompimento. O ouro, imparável, né? Então ontem deu uma paradinha para pensar aqui, hoje já está indo embora, trabalhando aqui nos 4.630, né? Muito forte esse ativo. A prata, não preciso nem falar, todo dia, mais um dia de alta, está trabalhando aqui acima dos $90 no momento, e eu quero lembrar para vocês que há 6 meses atrás nós estávamos trabalhando com essa prata aqui nos $35, né? E a gente cansou de falar, esse negócio aqui triplicou de preço e os $100 é uma realidade cada vez mais próxima para a prata, tá? A platina também tem compra se romper aqui, e o paládio a mesma coisa, se romper tem compra, né? Quero falar sobre o níquel rapidamente aqui, que me pediram, né? O níquel, ele fez aqui um belo do movimento, né? Subiu acho que uns 30% aqui, e de uma vez só, né? Mas falando tecnicamente aqui, nós precisamos esperar ele ver o que ele faz aqui nessa região, né? Eu gostaria que ou ele consolidasse aqui, voltasse um pouquinho, aí se fizer um pivô, deixar um stop, a gente compra, tá? Nesse momento não tem o que fazer, porque aqui, olha, ele vinha aqui nessa tendência de baixa, né? E aí, de repente, pum, ele faz isso daqui. Eu não compro esse primeiro rompimento, porque você tinha fundos descendentes, né? E você tinha topos descendentes, então a tendência era de baixa, não tinha compra. Agora sim, ele está fazendo uma reversão, agora nós precisamos procurar um stop, tá? Então, se der algum trade aqui nesse níquel, eu alerto vocês, tá bom? O urânio continua sendo só compra, né? Indo para as moedas, o DXY está aqui no meio do caminho, entre o 95 e o 100, e o Bitcoin, olha, começando a fazer aqui uma configuração interessante, né? Ontem fez um belo do movimento, fechou aqui acima dos $95.000. Se ele se livrar dessa região, dessa consolidação aqui de fundo, deixei até uma linha de tendência aqui, né? Ele pode fazer uma reação e voltar lá a testar topo histórico, tá? E a gente vê aqui o Ethereum, a mesma coisa, né? Se ele conseguir se livrar dessa região aqui, ele também pode voltar lá a testar o topo histórico. Eu quero chamar a atenção para vocês nas criptomoedas para esse Total 3 aqui, que é o que manda nas altcoins, né? Então, é o total de criptomoedas excluindo Bitcoin e Ethereum. Veja que nós temos essa situação aqui de arredondamento de fundo e ele está prestes a fazer aqui esse pivô de alta, né? Então a gente tem que... Opa, o que aconteceu aqui? Eita, só um instantinho. Pronto, voltando aqui. Então veja que tem esse belo arredondamento, e se ele se livrar dessa região aqui, já está trabalhando aqui acima da média como suporte, a média virando para cima, rompimento aqui, a gente pode pensar novamente em altcoins. E eu digo aqui para vocês, as minhas preferidas no momento, que estão com essa configuração, é a Solana. Solana é um ativo interessante, né? Ele tem tudo para voltar a testar o topo, se fizer esse rompimento, e a BNB também, se romper isso daqui, veja que ele está fazendo fundos mais altos, né? Também tem um trade aqui, né? Só lembrando, tá, turma? As criptomoedas, se você falar de reserva de valor, nós estamos falando de Bitcoin, talvez até Ethereum, tá? Tem uma proposta de valor interessante, mas reserva mesmo é Bitcoin. Altcoins é para você fazer trade. Então, quando eu falo aqui BNB, Solana, é trade, tá? Não vou guardar meu patrimônio nessas criptomoedas. Então, só estou alertando isso daí.
Aproveitando para alertar também, né? Se você está curtindo o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve nos canais, né? No YouTube, /Fernando Modé, no X, @M de Roberto, no Instagram, MF Moderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, no YouTube, temos link na descrição do vídeo, ou nos outros canais, pode mandar DM para a gente que a gente responde aí para vocês, tá bom? E então, voltando aqui para os gráficos, nos Estados Unidos a gente já resolveu, vamos aqui para o Brasil. Então nós temos os DIs que estão prestes a perder esse fundo, então essa venda continua funcionando, né? E o índice, olha só, fez essa candle de baixa aqui ontem, que não é legal porque a gente tem esse fantasma do ombro, cabeça a ombro aqui, né? Obviamente, ele só vai ser acionado se por um acaso perder isso daqui. Enquanto não perder isso aqui, a tendência de alta está preservada, tá? Agora, hoje, para day trade, nós ficamos aqui com essa oportunidade de venda, né? E aí, por quê? Porque a gente vê aqui os 60 minutos, ele estava aqui com essa linha de tendência de alta, aí ele fez esse topo duplo, deixou um topo mais baixo, já fez um pivô de baixa, rompeu a linha de tendência, e aqui está deixando aqui esse pivôzinho de baixo. Então, se perder aqui os 163.700 hoje, tem uma venda com stop muito claro, tá bom? Falando de dólar, o dólar está numa consolidação. Aqui você olha, isso aqui é uma bandeira de baixa, mas a questão é ver se ele vai conseguir perder o fundo ou não, né? Porque quando a gente olha aqui no diário, isso aqui é uma característica muito comum, tá? Então aqui para mim, se ele der um sinal de compra, eu me interesso. Por quê? O risco-retorno desse negócio é muito interessante. Você sabe que o stop está aqui e o primeiro alvo está aqui em cima, né? Então, se você fizer uma compra nessa região, o risco-retorno é muito interessante. Agora, tem que dar configuração, não tem configuração ainda, tá bom? As small caps é para cima, mas no momento não tem, ela precisa se livrar dessa região aqui, dos 115, né? O Itaú também está corrigindo, mas a tendência é de alta, precisa esperar uma oportunidade de compra. O Bradesco também está consolidado aqui, se nesse fundo der um sinal aqui de compra, a gente pode pensar, né? Se não é só rompendo. Já o Banco do Brasil, olha, ele está nos deixando sonhar aqui, né? Se perder esse fundo, tem uma bela de uma venda. Já fez aqui 3 topos mais baixos, né? Então, esse negócio para vir testar o fundo aqui está muito fácil, né? A Sambi continua na mesma, é só compra. A Vale é só compra, rompendo aqui o topo tem mais compra, né? E a Petrobras está nessa bagunça aqui do petróleo, né? Se a Petrobras voltar para essa região aqui dos 37, para mim tem oportunidade de venda, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu like, valeu, um abraço.